Boa noite, igreja. A paz esteja com todos, amém? Sejam todos bem-vindos. Mais um culto de oração. Quero que você abra a sua Bíblia. Salmo 121. Versículo 1 e 2. Amém? Diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Quantas vezes a gente precisa de um socorro e a gente corre atrás de tantas coisas, de tantas pessoas, faz isso, faz aquilo, mas a gente, na verdade, a gente tem que elevar os olhos para os montes. E onde é o monte? Onde o Senhor está, onde o Senhor habita. E daí a gente pergunta: de onde me vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então é de lá que vem o nosso socorro. Em todas as ocasiões que a gente precisa de um socorro, né? Muitas das vezes a gente procura um socorro imediato, mas a gente não tem muitas das vezes esse socorro imediato. Muitas das vezes é o tempo do Senhor para que esse socorro venha, e muitas das vezes ele está nos amparando para logo vir o socorro. Então, todas as vezes que precisarmos de alguma coisa, precisar de um socorro, de um auxílio, precisar de um perdão, que é o que mais a gente precisa hoje, é perdão. Vamos elevar os nossos olhos aos montes, que de lá vai vir o socorro. O socorro bem presente, a toda hora, a todo momento que a gente precisar. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, te louvo e te agradeço. Mais uma vez, Pai, por esta rica oportunidade que eu tenho de estar aqui na tua casa, Pai, para louvar o teu santo nome, te engrandecer, aprender um pouquinho mais da palavra, Pai. Fala conosco nesta noite, Pai. Abençoa cada um que está aqui. Abençoa, Senhor Jesus, também aqueles que não puderam estar aqui nesta noite, Pai. Visita onde quer que eles estejam, no trabalho, nos lares, Pai querido. Visita os hospitais, aonde quer que estejam, Pai. Visita e toca em cada coração, é o que eu te peço, Pai. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Vamos ouvir um louvor, quero que você reflita no louvor, amém? Nos vales posso avistar as colinas e delas posso escutar os teus passos se aproximando, e eu sou do meu amado, e os seus desejos são por mim, são por mim, e eu elevo os meus olhos para além dos montes, eu sei, de lá vem meu socorro, e ele vem saltando, ele vem saltando sobre os montes, sobre os montes. Digo a minha alma, cante ao teu amado, o tempo de cantar chegou, o tempo de cantar chegou. E eu elevo os meus olhos para além dos montes, eu sei, de lá vem meu socorro, e ele vem saltando, ele vem saltando sobre os montes, sobre os montes. Digo a minha alma, cante ao teu amado, o tempo de cantar chegou, o tempo
vales posso avistar as colinas e delas posso escutar os teus passos se aproximando, e eu sou do meu amado, e os seus desejos são por mim, são por mim. E eu elevo os meus olhos para além dos montes, eu sei, de lá vem meu socorro, e ele vem saltando, ele vem saltando sobre os montes, digo a minha alma, cante ao teu amado, o tempo de cantar chegou, o tempo de cantar chegou. Glória a Deus. Amém, queridos? Louvor muito bonito, né? Vamos para a nossa reflexão da noite. Quero ser bem breve, para a gente entrar no nosso tempo de oração. Mateus, capítulo 8, versículo 18 ao 22. No título da minha Bíblia está escrito assim: quão difícil é seguir Jesus. O seu também está assim? Como está o seu? Amém. Mas é a mesma. Então vamos lá. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Então, um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse: siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Amém? Vou ser bem breve. O que Jesus nos ensina sobre esse Mateus 8:18? Ele nos ensina sobre o alto custo do discipulado, enfatizando que segui-lo exige prioridade absoluta, renúncia ao conforto material e desapego às obrigações terrenas. Ele alerta que o compromisso com o reino de Deus supera laços familiares e segurança pessoal. Agora deixa eu explicar, para não haver um equívoco. Quando Jesus fala isso, ele pede para deixarmos tudo. E tinha um rapaz, um discípulo que ia, não sei se o pai dele havia morrido, a palavra não fala, né, diretamente, mas ele falou: deixa eu ir sepultar meu pai, né, para depois eu te seguir. Não que Jesus não queria que ele fosse ao enterro e fizesse todas as coisas. Ele quis falar dessa forma para que a gente saiba que temos que seguir primeiro Jesus. Ele é primeiro em todas as ocasiões.
Não vou falar, ô Cris, você não devia ter ido lá, você devia ter, né? Não é assim que funcionam as coisas. Mas o Senhor, Ele falou dessa forma para que a gente coloque Deus em primeiro lugar, né? Então a gente tem que colocar o Senhor em primeiro lugar antes de todas as coisas. A gente primeiramente coloca o nosso conforto, né? Antes de qualquer coisa, a gente coloca muitas das vezes o nosso trabalho, né? Acima de Deus. Não estou falando da igreja, de vir na igreja, tá? Vir na igreja pelo trabalho é uma coisa e deixar Deus pelo trabalho é outra, né? Então, se você falta da igreja porque você está trabalhando, é uma coisa. Agora, você deixar Deus de lado porque você está trabalhando, aí é diferente, né? Então, temos as duas formas. Seguir Jesus trabalhando ou não trabalhando, a gente tem que ter Ele em primeiro lugar. Então, ele quis nos dizer isso, que ele alerta que o compromisso com o reino de Deus supera laços familiares e segurança pessoal. Amém? Estão entendendo? O custo do conforto. Ao escriba que queria segui-lo, Jesus alerta que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, indicando que seguir ele não garante conforto material ou estabilidade. Então a gente aprende, que eu sempre falei, que quando a gente vem para Jesus e quer seguir Jesus, a gente não vai ter nenhum conforto, tanto material, ou uma instabilidade, né? Eu vou estar bem, não vou ter problema nenhum, minha conta bancária vai estar sempre boa, não vai ter contas atrasadas, né? Eu vou estar sempre com a cabeça fresca, não tenho nada de ruim para pensar, mas é muito mais ao contrário do que a gente imagina. Seguir Jesus é ter dificuldades, é ter tristezas, é ter alegrias e vice-versa. Então ele nos alerta para isso. Que ele fala que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Porque ele sabia que o trilhar do caminho ia ser doloroso, né? Ia ter muitos problemas, muitas das vezes perder noite de sono e assim por diante. Prioridade do reino. Ao discípulo que queria enterrar o Pai, Jesus diz: segue-me e deixa os mortos sepultar os próprios mortos. Jesus não proíbe o luto, mas ensina que a missão espiritual é urgência máxima, superior a qualquer obrigação social ou familiar, né? Não quer dizer que se alguém da nossa família morre, a gente não vai sepultar a pessoa, né? É totalmente ao contrário disso. Mas o Senhor enfatiza dessa forma para que a gente possa colocar Ele em primeiro lugar. Colocar Deus em primeiro lugar, até mesmo antes do nosso pai, da nossa mãe, da nossa esposa, dos nossos filhos, do nosso trabalho, do nosso carro, ou enfim. Deus sempre é em primeiro lugar. Amém? Rompimento com o passado. Ao ordenar a travessia para o outro lado, terra dos gentios, Jesus sinaliza uma mudança de foco e a necessidade de desapego para segui-lo. Então, quando ele fala, bora para outra banda, né? Bora para lá, ele está querendo dizer o quê? Deixar a comodidade, deixar o passado para trás e seguir o presente, né? Então, tudo que a gente fez no passado, não que a gente vai esquecer alguma coisa, mas é deixar o passado para trás e bola para frente.
Como um rapaz uma vez me falou, se a gente pecar, vamos pedir perdão, vamos nos prostrar diante do Senhor e vamos deixar o passado, que ele já está lá atrás. Então, pedir o perdão, deixa o passado lá atrás. Porque muitas das vezes a gente fica remoendo coisas que a gente acaba fazendo no dia a dia, e a gente fica, nossa, Senhor, não que a gente não deva, né, pensar naquilo que a gente fez de errado, mas é para esquecer, pedir o perdão, vamos esquecer e vamos bola para frente, como diz, não é verdade? Em resumo, Jesus quis dizer que o verdadeiro seguidor deve colocar Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas. Amém? Essa é a reflexão que o Senhor nos trouxe hoje, e que possamos colocar Deus acima de todas as coisas. Deus em primeiro lugar, né? E muitas das vezes a gente troca Deus por tantas coisas e a gente acaba errando muito mais ainda. Porque a gente já seguindo ao Senhor, a gente erra, a gente é falho. E a gente deixando Deus de lado, a gente acaba piorando as coisas em vez de melhorar. Não é verdade? Então, que você possa ficar com essa reflexão. Vamos ter agora nosso momento de oração. Você pode dobrar o seu joelho, você pode sentar, você pode andar pela igreja, você pode se prostrar diante do altar, mas só não fique sem orar. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Quem vai embora renovado? Amém? Glória a Deus. Que nós possamos, assim como a palavra nessa noite disse, possamos colocar Deus sempre em primeiro lugar. Que Ele é merecedor de tudo. Das vezes nós ouvimos a voz dEle pedindo para fazer algo e a gente faz como Jonas. A gente foge, a gente quer ir para outro lugar, fugindo da presença dEle. Mas sabemos que dEle a gente não foge. A gente pode correr para onde a gente quiser. Se Ele tem algo conosco, Ele vai fazer de tudo para cumprir. Vai fazer você ser engolido por uma baleia, enfim, amém? Glória a Deus. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos por mais uma noite, Pai querido, por este culto, Pai, por ter falado conosco, por ter nos ensinado, Senhor Jesus, mais uma palavra, Pai. Muito obrigado, Jesus, por tocar em nossos corações, por abençoar, Senhor Jesus, nossos familiares, Pai querido. Muito obrigado, Jesus. Cuida de nós, Pai. Abençoa, Senhor Jesus, esse resto de semana, Pai querido, aleluia, que estamos na terça-feira, Pai. Que o Senhor possa abençoar a quarta, quinta, sexta, o sábado, domingo. Que domingo, Senhor Jesus, culto de Santa Ceia, que o Senhor possa estar presente conosco, Pai. Muito obrigado, Jesus. Cuida, guarda e protege de cada um. Nos leva de volta aos nossos lares de segurança, Pai querido. Acampando os teus anjos em nossos carros, Pai querido. Protegendo, guardando e livrando de todo o mal, Pai. Em nome de Jesus, é que eu te peço, te louvo e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Domingo, culto de Santa Ceia. Amém? 7 horas, domingo às 7 horas da noite, culto de Santa Ceia. Traga um conhecido, traga uma pessoa que precisa ouvir uma palavra e também participar da mesa conosco. Amém? Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus e a doce consolação do Espírito Santo não esteja somente hoje, mas para sempre. Todos que creem digam amém. Está encerrado em nome de Jesus.